Paz de Cristo, queridos, é com alegria e com satisfação que mais uma vez nós estamos para abençoar a vida de professores e alunos da EBD. Nós estamos chegando com a lição de número 8 e se é a primeira vez que você está chegando neste canal, eu quero lhe desejar boas-vindas. Inscreva-se neste canal, ajude-nos a divulgar e a espalhar a palavra de Deus. Para você se comunicar conosco, o nosso e-mail é ebd.estabelecendoorreino@gmail.com. Eu lembro aos amados que nós temos aula para juvenis com o professor Juninho e eu deixo o link na descrição deste vídeo. Lição de número 8, Ruth, Deus trabalha pela família. O texto áureo está no livro de Ruth, capítulo 4 e verso 14, parte do verso, que diz: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. A verdade prática: Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família que o serve. Antes de nós adentrarmos ao texto bíblico, que é o capítulo 1 do livro de Ruth, é necessário nós aprendermos alguns conceitos que serão muito importantes para que você venha a entender e a ensinar a respeito do livro de Ruth. O primeiro deles é entender a respeito da lei do parente remidor. Onde está escrito isso? Em Levítico, capítulo 25. É importante sabermos que Deus desejava o equilíbrio econômico entre o seu povo. Então Deus deixa bem claro lá em Levítico, capítulo 25 e verso 23 a seguir, que a terra, a herança de cada tribo, de cada família, não poderia ser vendida em perpetuidade, porque a terra era do Senhor. Então o que os hebreus tinham era a posse da terra, de maneira que ela não poderia ser vendida definitivamente, como nós temos esta prática hoje no Ocidente. Mas em caso de crise extrema, alguém poderia vender a sua possessão. Neste caso, a pessoa teria 3 chances de reavê-la, de readquirir a posse da sua própria herança. E o primeiro meio para ela reaver a sua herança era o parente remidor, que a gente vai tratar aqui. O segundo meio é o esforço próprio, mas este meio era muito difícil, porque se a pessoa permitiu que a sua terra fosse arrendada, vendeu, entre aspas, a sua terra, é porque não teria condições de pagar as suas dívidas. Então dificilmente ela conseguiria, por esforço próprio, juntar a quantidade necessária para pagar e reaver as suas posses novamente. O terceiro meio era o ano do jubileu. Então, a pessoa que vendeu as suas posses poderia esperar o ano do jubileu, e no ano do jubileu as terras voltariam aos seus donos de origem. No ano do jubileu muitas coisas aconteciam. Então as terras voltavam aos seus verdadeiros proprietários, os escravos eram libertos, era um ano de júbilo. Porém, o ano do jubileu, como todos sabem, aconteciam a cada 50 anos. Contava-se 49 anos, o ano seguinte era o ano
do jubileu, de maneira que se a pessoa arrendou a sua terra e era o primeiro, segundo, terceiro ano, ela teria que esperar muitos anos, talvez nem vivesse até lá, para reaver as suas terras. De maneira que o meio mais fácil de ter a sua herança de volta, as suas terras de volta, era por meio do parente remidor. A palavra hebraica é Goel. Goel quer dizer remidor e se refere a alguém que tivesse a disposição de comprar de volta as propriedades que um irmão ou parente tivesse vendido. Então ele vendeu a posse das suas terras, e se ele não tivesse como reaver e não tivesse um parente remidor que estivesse disposto a pagar esta dívida, essas terras seriam vendidas para quitar a dívida que ele não podia pagar. Agora, se o remidor fosse irmão da pessoa remida, ele tinha a responsabilidade também de preservar o nome do irmão. Digamos que o seu irmão tivesse falecido e não tivesse deixado filhos, este irmão vivo teria a responsabilidade de manter vivo o nome do seu irmão falecido. Então ele deveria casar com a viúva de seu irmão. E esta é outra lei importante que se chamava casamento do levirato. E você vai encontrar isto na lei de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 25, os versos 5 e 6. Eu não vou estar lendo os textos aqui, porque são vários textos, né, e a aula é um pouco extensa. Então eu vou deixando os textos aí. A lei do parente remidor você encontra em Levítico 25, versos 23 a seguir. E a lei do casamento do levirato em Deuteronômio, capítulo 25, versos 5 e 6. Porém, esta questão desse costume do levirato, ele já era praticado antes mesmo da lei de Moisés, como você pode ver em Gênesis capítulo 38 e verso de número 8, no caso de Judá e Tamar. A palavra levirato vem do latim levir, que quer dizer irmão do marido. Bem, feito essas considerações, agora nós podemos adentrar no texto bíblico, que nós iremos entendê-lo com mais facilidade. Então, o versículo de número 1, voltando aqui, diz que aconteceu nos dias dos juízes, nos dias que os juízes julgavam. Então, este é um período que vai de Josué, após a morte de Josué, até Samuel. E é um período de 350 anos aproximadamente, em que Israel viveu um momento de instabilidade política, econômica e espiritual. Nós não sabemos em qual período desses 350 anos aconteceu a história de Ruth. O certo é que o versículo deixa claro que foi neste período, um período de grande crise, um período em que Israel desobedeceu ao Senhor e passou por um momento de crise, por um momento de escassez terrível. A história inicia-se em Belém, e o interessante notar é que o nome Belém significa casa do pão, mas o que Belém passa a ser é uma propaganda enganosa. Apesar do nome Casa do Pão, não havia pão em Belém. Por quê? Por causa da desobediência do povo de Deus. De tal maneira que esta família decide ir para Moabe. Moabe era um dos filhos de Ló. Então os moabitas era a descendência de Ló. No final da vida, Ló teve relacionamento com uma de suas filhas, com as suas filhas, né? E Moabe
é fruto deste relacionamento. Os moabitas eram filhos de Ló. Aqui nós vemos então a descendência de Abraão nas terras de Ló, por causa do que? Da fome, da crise que assolou Belém. Porém, lá em Moabe, o verso de número 3 diz que morreu Elimeleque. A morte é uma fatalidade que pode gerar crise nas famílias. Então tudo estava bem, apesar da crise lá em Belém, apesar da mudança, esta família vem até Moabe em busca de novos horizontes, com uma esperança na alma. Ao chegarem em Moabe, logo a seguir, morre Elimeleque, e aqui começam as crises nesta família. Esta família começa a viver um período escuro, um período de turbulência. E quem já perdeu alguém na família sabe do que a gente está falando. A morte, ela gera crises, e as famílias devem buscar a orientação do Espírito Santo, porque é só Ele que pode consolar e dar a direção nesses momentos. No verso de número 4, nós vemos que os filhos de Abraão, no caso aqui a descendência, a família de Elimeleque, que saiu de Belém, eles vão se casar com as filhas dos moabitas, né? Então aqui nós vemos Deus já cumprindo promessa feita ao patriarca, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, apesar do pacto ser com Abraão, Ló, que era seu sobrinho, nós vemos aqui também a descendência dele sendo participante da promessa. No verso 5 você vê que morreram também Malom e Quilion, morreram os filhos de Noemi. Então a morte arrebatou de Noemi, que é a mãe dessa família, arrebatou seu marido, seus filhos, sua alegria, suas motivações, de tal maneira que Noemi vai desejar ser chamada de Mara. Mara significa amarga. Então nós vemos que período difícil esta mulher perdeu o marido e os filhos, e passa a viver um período de crise. É de crise que nós estamos falando, e nós vamos ver a maneira como Deus trabalhou na vida desta família para retirá-los deste ambiente de crise. Quando eles ouvem lá em Moabe que tinha pão em Belém, Noemi decide voltar junto com as suas noras para Belém. No caminho, porém, ela tenta convencê-las, as suas noras, a ficarem em sua terra natal. Mas Ruth e Orfa, que eram as suas noras, insistem em acompanhá-la. E agora eu gostaria que você visse comigo o verso de número 11 a seguir, quando Noemi diz às suas noras: tornai minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai minhas filhas, que já sou muito velha para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Então você só pode compreender estes versos se você conhecer a lei do levirato. Então, tanto o marido de Orfa quanto de Ruth, eles morreram. Eles eram apenas 2 irmãos e nenhum dos dois teve filhos. Se eles tivessem um terceiro irmão, se Noemi tivesse mais um filho, por mais que este filho fosse pequeno, elas esperariam que ele fosse adulto e ele casaria com elas e suscitaria o nome dos seus irmãos. Mas Noemi não tinha outros filhos, e Noemi também era viúva. Se Noemi se casasse,
e tivesse filhos naqueles dias, elas teriam que esperar eles serem adultos para se casar. Então é uma situação muito difícil. E você só pode entender então os versos 11 a 13 do capítulo 1 de Ruth se você conhecer a lei do levirato. Por isso que eu fiz questão, professor, aluno, de no primeiro momento trazer a você a respeito da lei do parente remidor e da lei do levirato. Então a situação desta família era extremamente grave. Tudo indicava que a mesma se apagaria, a não ser que o Senhor Deus intervisse, e foi isto que ele fez nesta família. Noemi insiste com suas noras para que elas voltem, e o que nós vemos aqui no verso 14? Orfa, ela pensa e decide voltar, mas o texto diz que Ruth se apegou a Noemi e decide ir com Noemi para Belém de Judá. Ao chegar em Belém, Ruth, juntamente com Noemi, não fica esperando um milagre, que algo caia do céu, mas ela vai aos campos de cevada juntar espigas que caíam atrás dos segadores. Se você olhar para Deuteronômio capítulo 24, versos 19 a 21, você vai ver que isto fazia parte da lei de Moisés, capítulo 24 de Deuteronômio, versículos 19 a 21. Então aquele que era o necessitado, ele ia para os campos para colher aquilo que caía atrás dos segadores. E a lei dizia que os segadores não deveriam voltar para recolher o que caísse, mas deveria deixar para o órfão, para a viúva, para o necessitado. Então, amparada pela lei, Ruth vai aos campos para colher as espigas que caíam atrás dos segadores. Eu vejo aqui a disposição de Ruth no trabalho. Então, trabalho e provisão andam juntos. Nós não podemos esperar a provisão de Deus se nós não fizermos a nossa parte. Ruth vai ao trabalho, ela vai buscar um meio de sustentar a sua sogra, de se sustentar, e Deus entra com a providência naquilo que era impossível a Ruth. Então algo que nós temos aprendido é que Deus faz o impossível. Aquilo que é possível cabe a mim, cabe a você. Trabalho e provisão andam juntos. Esta é uma lição muito importante que você pode levar para a sua classe. A seguir, Ruth fica sabendo por Noemi que Boaz, o proprietário daquele campo, era parente de Elimeleque. Então aqui eu vi trabalho e provisão andando juntos, e agora eu vejo um meio de resgate. Na introdução desta lição, a última frase, o pastor Elianai Cabral diz que esta é uma história de trabalho, provisão e resgate. Então nós vemos trabalho e provisão andando juntos. Agora nós vemos a possibilidade do resgate. Boaz, então, era um parente de Elimeleque. Então havia a possibilidade de um resgate, dele ser um remidor. Porém, havia outro parente mais próximo, de tal maneira que não se poderia pular aí alguns degraus, né? Não poderia pular etapas. Havia um parente mais próximo. Você pode ver isso no livro de Ruth, capítulo 3, verso 12, quando Boaz diz: porém, agora é muito verdade que eu sou remidor. Então veja a palavra remidor, hebraico goel. Mas ainda outro remidor há, mais chegado do que eu. Então ele sabia que tinha um parente mais próximo que teria o direito de remir a Ruth. E se ele não quisesse, não desejasse, então Boaz faria. Agora note um detalhe, que a lei do levirato não obrigava parentes distantes a casar com uma mulher viúva. Isso não estava na lei do levirato.
a lei do levirato deixa bem claro lá em Deuteronômio que era no caso de serem irmãos. Somente em caso de ser irmão do falecido é que a lei já preconizava, mas não era o caso de Boaz. O que eu aprendo aqui? O que eu vejo aqui? Que Boaz usou de graça em todo este incidente, porque Boaz, além de recuperar as terras que Noemi havia vendido por causa das dívidas, né? Além de ele remir essas terras, ser o remidor neste sentido, ele ainda casa com Ruth para suscitar o nome do falecido. Então o filho primogênito dele, né, seria em nome do falecido, como está escrito na lei do levirato em Deuteronômio capítulo 25. Então Boaz recupera as terras, executa o papel de remidor e ainda ele casa-se com Ruth, mesmo não sendo irmão do falecido, para suscitar o nome do falecido. E Ruth vai gerar um filho. Ruth vai gerar uma criança que vai ser chamada de Obed. E Obed será o avô de Davi. Então nós vemos aqui Deus preparando o caminho para a vinda do Messias. O título da nossa lição diz: Deus trabalha pela família. Nós vemos aqui Deus trabalhando pela família por causa de um propósito, que neste caso é a vinda do Messias. E da mesma maneira, Deus continua desejando trabalhar nas famílias para a vinda do Messias também, para que quando o Messias venha, né, novamente, ele ache pessoas que já tenham estabelecido os princípios do seu reino na face da terra. Nós vemos aqui também algo muito importante para nós fecharmos esta pré-aula, é que Boaz é um tipo de Cristo. Então Boaz pagou uma conta que não era dele, né, que era uma conta daqueles que já haviam falecido. Boaz casou-se com Ruth, né? Ruth aqui é uma mulher gentia. Ruth é o tipo da igreja. Boaz é um tipo de Cristo, Ruth é um tipo da igreja. Cristo pagou o preço para nos dar novamente a nossa herança. Deus havia dado todas as coisas ao domínio do homem, mas lá no Éden ainda o homem passa esse domínio nas mãos de Satanás. Quando Jesus vem, ele vem para restaurar todas as coisas, para trazer ao homem de volta a herança, a sua herança. Então Boaz aqui é um perfeito tipo, um dos mais perfeitos tipos de Cristo Jesus. Então Jesus Cristo é o nosso Goel, é o nosso remidor. Ele recuperou novamente a nossa herança e ele nos deu mais do que nós merecíamos, nos deu aquilo que nós não imaginávamos que fôssemos ter um dia. Jesus Cristo é o nosso Goel, é o nosso parente remidor. Você pode ver que Jesus Cristo é o remidor, e aqui eu encerro a nossa pré-aula no Novo Testamento, em alguns textos que eu gostaria de ler com você, em Mateus, capítulo 20, verso 28, que diz: Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Para dar a sua vida em resgate de muitos. O que ele deu não foi a sua prata, o seu ouro, não foi o seu dinheiro. Ele deu a sua própria vida para nos remir do pecado, para nos remir da escravidão. A palavra de Deus em Tito, capítulo 2, verso 14, diz o seguinte: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir. Então é a palavra de Deus que está dizendo isto para você. Você ainda pode explorar aí 1 Pedro 1,
18 e 19, onde diz que ele pagou o preço, que não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imolado, que pagou o preço da nossa conta. Então Jesus Cristo, ele nos remiu, ele nos resgatou de uma dívida que nós não tínhamos como pagar, e isto é algo maravilhoso. Eu espero, amados, que esses conceitos possam servir para abrir o seu entendimento, para que você tenha uma aula abençoada, para que você possa aí trazer muitos argumentos, além desses poucos que eu apresentei aqui, mas que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e que você tenha uma aula abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém.